espiritual. Um brinquedo mal assombrado? Uma casa mal assombrada? Uma cidade mal assombrada? E aí, gente, o último livro que li, ou melhor, reli, é uma história pesada. Com perdão do trocadilho, o Stephen King tem realmente o dom de criar histórias longas que nos fazem criar um elo muito forte com os personagens. E este livro é a prova disso. De uma forma bem resumida, It conta a história de 7 amigos que em 1958, na pacata, não tão pacata assim, cidade de Derry, decidiram enfrentar uma força demoníaca que assombrava a cidade desde muito tempo. Na época, eram crianças inocentes, sonhadoras e cheias de imaginação, que é o principal combustível da coisa. De uma forma natural, Bill Dan Brown vira o chefe do bando, pois é dele a vontade mais natural de vingança que pode existir, já que o palhaço Coiso matou seu querido irmão quando ele estava botando um barquinho de papel na água da calçada. Ele, Bill Dan Brown, se une aos seus outros amigos de uma forma bem natural e surpreendente, como se estivesse escrito no destino. Mais tarde a gente vê que esse destino tem nome. Acontece que aparentemente não mataram a coisa, que nem aquela barata que você enche de chinelada e a desgraçada continua viva. E 27 anos depois, tempo do ciclo de soneca dessa entidade, eles se reencontram para então acabar com a maldita. A vida adulta parece ter dado certo demais com os personagens do livro. Bill Dan Brown vira um escritor de sucesso, Stan Urie se torna contador e arrecada uma fortuna com vários dígitos, Ben Hanscom vira um arquiteto milionário, Beverly vira uma estilista famosa e Ed consegue ter uma empresa de limusines que atende celebridades. Casualmente, o único dos 7 que não teve nenhuma dessas regalias do destino é Mike Hanlon, o amigo bibliotecário que continua morando em Derry. Aí você pensa, 7 amigos quase acabam com a raça de uma força demoníaca que passa os 27 anos seguintes aguardando a volta deles. E por acaso a vida deles se torna um mar de rosas. Com um detalhe, nenhum deles consegue ter filhos por nenhum motivo racional. O que isso te parece? Sim, me pareceu também. No meu entender, a coisa se alimentou deles na medida que deixou que eles sobrevivessem, como a bruxa em João e Maria, que deixa os dois bem gordinhos para então abocanhá-los. Antes de apresentar a coisa personificada num palhaço, que é o que torna esse livro tão famoso, Stephen King prepara bastante o terreno para nos dar a dimensão real do que é a tal coisa. Ruas inundadas, notícias falsas nos jornais chamando atenção para crianças desaparecidas, preocupação dos pais, a reação dos personagens aterrorizados com a suposta volta da coisa. Há também descrição de cenas bastante típicas de filmes de terror, como quando uma mãe encontra o triciclo do filho que acabou de desaparecer e assim que ela bota os olhos no triciclo, a roda para de girar. Antes do confronto em que eles realmente tentam dar cabo da coisa, todos os amigos se envolvem de algum jeito com ela. Ed vê um leproso, Bill vê o irmão num retrato do álbum de fotografias olhando para ele avisando que ele vai morrer, Ben vê uma múmia, Rich vê um lobisomem, Mike é perseguido por um grande pássaro e Bev escuta vozes sinistras no buraco da pia e quando bota uma trena para investigar o que ela volta cheia de sangue. E aqui, minha opinião, sinceramente, a maioria dessas aparições me pareceram mais fantasiosas do que sinistras. Não fiquei com medo do lobisomem nem da múmia. Da múmia talvez, mas do lobisomem nenhuma e do pássaro então menos ainda. Apesar do jorro de sangue e perfurações em partes do corpo ser bastante expositivo, às vezes eu não chegava, vamos dizer, num orgasmo de terror. Para não soar falso, ilusório ou até mesmo hipócrita ao descrever a sociedade de uma cidadezinha do interior do final dos anos 50, é claro que não é apenas It a única ameaça que circula os personagens. A gangue de Henry Bowers está sempre à espreita, pronta para correr atrás do Clube dos Otários, que é como o Bill Dan Brown e seus amigos se chamam. Ed tem uma mãe super protetora que inventa que ele precisa muito usar uma bombinha, talvez para produzir um efeito irônico. A bombinha de Ed é fundamental na trama. Mike Hanlon, o bibliotecário, sofre bastante com racismo por ser negro. E claro, Beverly tem um pai ultra machista, beberrão, e mais tarde ela se casa com alguém que é a imagem do próprio pai. E por falar em Henry Bowers, esse é um personagem interessante, cuja loucura vai progredindo ao longo da história. Primeiro é um mero balofo que vai mal nas notas do colégio e com o passar das peraltices vira um verdadeiro psicopata perigoso para a sociedade, tanto que até seus amigos começam a ficar com medo dele. Parece inclusive que foi esse o motivo que fez com que Stephen King não gostasse da adaptação cinematográfica do Iluminado,
feito por Stanley Kubrick, pois Jack Torrance entra louco e sai louco, sem uma progressão de loucura. Os confrontos da gangue de Henry Bowers com o Clube dos Otários vão de um mero esticão em band até lançamento de bombas M80, que produzem um efeito mortal. E por falar em exposição, quando há sangues e insetos medonhos em cena, Stephen King gosta bastante de caprichar. Mas o sangue jorrando das sanguessugas esmagadas parecia bem real. Uma delas caiu em cima de sua camisa e outra pulou em seu olho direito. Patrick o fechou, mas isso não ajudou. Ele sentiu uma dor breve e quente quando o bico da coisa furou sua pálpebra e começou a sugar o fluido de seu globo ocular. Patrick sentiu seu olho despencar da órbita e gritou de novo. Uma sanguessuga voou para dentro da boca dele. Ele conseguia sentir a sanguessuga dentro da boca, inchando, e soltou um jorro de sangue como se fosse vômito quando ela explodiu. Ele acordou só uma vez, quando em algum inferno escuro, fedido e úmido onde não havia luz nenhuma, a coisa começou a se alimentar. Sim, a coisa adquire várias formas no decorrer do livro, não apenas a de um palhaço. Porém, na minha opinião, a de palhaço é a mais sinistra e é a que mais funciona. E uma questão, por mais que a coisa seja algo indefinido, ela parece ter uma identidade justamente em função dessa indefinição, já que o autor escreve a coisa com C maiúsculo o livro todo. Indefinidamente, o mal que ela causa é bem definido e nítido. E tem mais uma coisa que sempre me chamou a atenção. Enquanto it, que é o nome do livro em inglês, é uma palavra monossilábica, ela descreve algo que tem um tamanho imensurável, infinito. Sempre me perguntei se foi por acaso ou não isso. A trama é bastante cíclica, indo de 1958 a 1985 a toda hora, de forma que às vezes parece que essas duas épocas se encontram e são juntas no tempo. Elementos que acontecem no episódio macabro dos anos 50 se repetem 27 anos depois. Uma chuva que chega sem aviso, trabalhadores pondo sacos na rua para reter a chuva, um garoto brincando com um barquinho de papel. Conforme a história avança, a trama ganha temperos de ficção científica. Afinal, para justificar uma cidade toda mal assombrada, não era possível recorrer apenas ao terror. Para explicar as origens da coisa, os personagens são levados bilhões de anos no passado de Derry para presenciar o momento exato em que a coisa chega dos céus. No meu entendimento, a coisa é um alienígena que consegue se metamorfosear e fazer telepatia para entender o medo dos outros. No confronto final com a coisa, Ed usa todo o poder que tem dentro da sua bombinha na boca da coisa, usando justamente o poder da imaginação, já que a sua bombinha de asma não passa de um efeito placebo. Para os fãs mais ardorosos de Stephen King, que fomos privados de um desfecho no mínimo picante na primeira batalha com a coisa, no livro, Beverly faz com que todos se unam ao amor, literalmente fazendo amor com todos os personagens, embora ainda sejam crianças. É uma orgia mirim, por assim dizer. Particularmente eu achei a cena bastante poética, longe de ser obscena, apesar de Stephen King descrever bastante o ato da penetração. Outro detalhe da narrativa que simplesmente não dá para deixar em branco é justamente o grande branco que acontece nos personagens logo após o confronto com a coisa. A sensação que temos é que eles se unem só para dar fim nessa monstruosidade. Mesmo depois que a cidade de Derry é praticamente toda engolida pela terra, os personagens começam a se esquecer dos nomes uns dos outros e o diário de Mike Hanlon começa aos poucos a se apagar. O que une os personagens, que eu mencionei antes como destino, na história é descrito como uma força chamada Outra. Stephen King elabora esse pensamento abstrato e metafísico contando a historinha da tartaruga, que havia criado todo o universo, porém ficou muito cansada. E na sequência veio a força da coisa, tão natural e cósmica quanto maligna. Os amigos de Bill, embora vindos dessa coisa, que já está em Derry desde que o mundo é mundo, representam essa outra força do bem, que consegue literalmente explodir o coração da coisa. Acho que eu dei mais um spoiler, né? Acho que dei. Bom, desculpe, o livro dá um monte de spoiler também. O que It provocou em você? Medo, nostalgia, os dois, nenhum? Comenta aí o que você acha. Eu, como fã suspeito de Stephen King, acho que senti medo, nojo, nostalgia, humor. Sim, a narrativa de Stephen King é muito engraçada, repleta de comentários sarcásticos e piadas sobre peitos. E às vezes até cansaço. Ou você acha que ler um calhamaço desses é tranquilo? Até um próximo vídeo, mas não precisam esperar 27 anos. Se uma assombração dá medo, é mal assombrada ou é bem assombrada?